Não faltam opiniões fortes sobre dietas, desde quem defende que a gente não deveria comer carne nenhuma a quem diz que deveríamos comer só carne. São opiniões e até filosofias de vida que envolvem muito mais do que só o que a gente come. Mas partindo do ponto de vista fisiológico e evolutivo do nosso corpo, nós somos feitos para comer carne? Antes de dar essa resposta, eu preciso dar um recado do nosso patrocinador aqui. Esse vídeo é oferecido pelo Meu DNA. O Meu DNA é um teste genético por assinatura, onde você recebe relatórios de origens, que analisa a sua ancestralidade, de saúde, que identifica a sua predisposição a cânceres e outras doenças genéticas, e de perfil, que entrega um novo resultado sobre as suas características toda semana. Você faz um teste genético e recebe 3 análises de DNA super avançadas. Na parte de saúde, por exemplo, eles contam com o exoma, que lê os genes de maneira mais completa e dá um resultado que pode ser levado para sua médica ou para o seu médico para um acompanhamento mais personalizado. Já o teste de perfil usa uma técnica inovadora chamada PRS, que estima o seu perfil genético para várias características com graus variados de influência genética, como predisposição a bronzeamento, tabagismo, calvície feminina e masculina e, olha só, sua predisposição ao consumo de carne. O meu resultado, por exemplo, diz que eu tenho um perfil genético que dá mais chances de consumir carne do que a grande maioria da população. E eu vou dizer que eu faço jus a essa vocação, pelo menos no sentido de ter vontade de comer carne e de gostar bastante disso. Já se eu deveria atender a essa vontade, é o que eu vou discutir ao longo do vídeo. Para você descobrir tudo o que o seu DNA diz sobre você, é muito fácil. Você entra no site Meu DNA, seleciona a taxa de adesão e o seu plano, e aí você recebe a caixinha da coleta em casa e é só seguir as instruções. E tem uma dica, usando o nosso cupom CARNE, o plano anual sai por menos de R$20 por mês, então aproveita. Agora voltando à conversa de se a gente deveria comer essa carne toda. É sempre complicado falar dos nossos hábitos porque a cultura tem essa capacidade de avançar muito mais rápido do que o nosso corpo muda e transformar uma coisa que era inédita em um fato comum da vida. Por exemplo, a nossa habilidade de consumir a secreção de outros mamíferos e tolerar isso até a idade adulta, vulgo tomar leite. Acontece que várias populações humanas evoluíram a capacidade de tolerar leite até bem mais tarde do que a infância por conta desse hábito cultural. E sobre a carne, a gente tem culturas como o hinduísmo e o budismo que fazem da Índia um dos países que menos consomem carne no mundo, e temos culturas como a dos inuits que tem uma dieta baseada praticamente só na carne de peixes, focas, baleias e outros animais, com pouquíssimas algas ou vegetais. Então, o que seria a nossa dieta original, ou a dieta ideal, se é que tem alguma? À primeira vista, faria muito sentido nós sermos vegetarianos originalmente, se não veganos. Os nossos parentes primatas mais próximos têm dietas que, se não são veganas ou vegetarianas, são bem mais dependentes de vegetais do que a maioria das pessoas é. Gorilas até comem larvas de insetos ou pequenos animais, mas a maior parte do dia deles é gasta mastigando folhas, frutas, raízes e caules de várias plantas. Boa parte da energia que eles consomem vem da fermentação das fibras dessa dieta em um intestino que para isso tem que ser muito mais longo do que o nosso. E mesmo assim, gorilas machos podem pesar mais de 200 quilos e ter grande parte disso como músculos. Os chimpanzés também consomem sementes e outras partes de plantas mais do que nós humanos, mas eles são mais onívoros e podem comer ovos ou até caçar presas maiores do que insetos, como pequenos macacos que alguns usam até lanças para matar, então comem mais carne do que gorilas. Mesmo assim, o consumo de carne dos melhores caçadores entre chimpanzés ainda parece ser muito mais importante como uma fonte de micronutrientes ou de proteína do que necessariamente como fonte de energia. Quem depende mais de energia de fonte animal entre os primatas se alimenta mais de invertebrados. Já a nossa linhagem, ou melhor, a linhagem dos primatas que deram origem aos humanos, parece ser uma linhagem que sempre consumiu carne em alguma quantidade, como a vitamina B12 mostra bem. Vegetarianos e veganos podem ter que planejar um pouco mais a sua alimentação para garantir quantidades de ferro, vitamina D, creatina e alguns outros nutrientes que são mais raros ou menos disponíveis nos vegetais. Mas no caso da vitamina B12, ela praticamente só estava disponível para quem consome pelo menos ovo e derivados do leite. Até tem uma alga ou uma outra planta com um pouco de vitamina B12, mas nada disponível de forma prática para a maioria das pessoas no mundo.
o que é um sinal de que algum tipo de carne, ovos ou pelo menos leite sempre foram necessários na nossa dieta. Isso é, foram até o desenvolvimento de suplementos modernos que resolvem a vida de veganos hoje em dia. Olhando para o hábito de consumir a carne, nós já encontramos ossos de animais raspados ou quebrados com ferramentas para extrair não só todo o músculo da parte de fora, mas também a medula óssea de dentro desses ossos, com mais de 1,5 milhão ou até 2 milhões de anos atrás. O que é um sinal de que os nossos ancestrais já estavam comendo carne bem antes de nos tornarmos humanos de fato. E também é um sinal que ainda mostra que o nosso uso de ferramentas para caça deu um potencial da gente conseguir presas muito maiores do que nós somos, o que não é de longe o caso dos outros primatas nem do chimpanzé. E quando a gente passou a caçar presas maiores, entramos de vez para esse grupo dos carnívoros, ou pelo menos dos predadores. Entre os chimpanzés que mais caçam, o ritual de compartilhar carne é super elaborado e o quanto um chimpanzé recebe de carne depende muito de quão importante ele foi na caça. Entre eles, assim como entre humanos, bons caçadores, ou aqueles que pelo menos têm mais importância para conseguir carne, têm mais status e mais privilégios dentro do grupo. Agora, olhando para o nosso consumo, quem ajudou a tornar a dieta quase que exclusivamente carnívora dos Inuits famosa foi o antropólogo e explorador ártico Vilhjálmur Stefansson, que na sua exploração da região descobriu que os Inuits passavam a maior parte do ano contando com carne gordurosa de animais como os caribus, que são parentes próximos das renas, na dieta. E mesmo assim eles não passavam mal, nem tinham deficiências de vitaminas, como o escorbuto. O que, complementando o nosso vídeo sobre a vitamina C, nós descobrimos que acontece porque a carne fresca, como a que os inuits consomem, sem cozimento, ainda preserva nutrientes como a vitamina C. O Stefansson passou anos promovendo a dieta carnívora e comendo pouquíssimos vegetais, testando a combinação de proteínas e gorduras em várias proporções e registrando os efeitos disso no corpo, até conseguir mostrar que era uma dieta bem viável. No que deve ter sido inclusive a primeira dieta cetogênica conscientemente construída e promovida assim. O Stefansson demonstrou até que a gordura era necessária na dieta para ela funcionar, já que sem gordura as pessoas perdiam peso e passavam muito mal comendo só proteína. Essa noção de que a gente consome carne desde muito cedo na nossa evolução já deu até margem para que as pessoas propusessem que o consumo de carne tenha sido a grande fonte de calorias que permitiu que o nosso cérebro aumentasse de tamanho. Não só como fonte de nutrição, mas também porque uma dieta com calorias mais disponíveis, com mais gordura animal e menos fibra vegetal, viabiliza o intestino menor, como é o caso do nosso, e que consome bem menos energia para fazer a digestão do que no caso dos herbívoros, e talvez isso libere mais energia para o desenvolvimento do cérebro. Algo na linha de que a carne teria nos feito inteligentes. O que é uma certa forçação de barra, porque a gente não sabe bem o quão comum foi a carne na dieta dos nossos ancestrais. Aliás, a gente não sabe nem de quais dos nossos ancestrais, já que até nas populações modernas humanas a gente tem culturas que consomem bem menos carne do que outras. E o consumo de carboidratos foi tão importante para algumas populações que inclusive deixou marcas genéticas, como uma capacidade maior de digerir amido com a saliva em povos que tradicionalmente comem mais arroz, por exemplo. E falando em dieta relacionada à genética, os Inuits mostram bem uma coisa que frequentemente fica de fora quando se usa a dieta de um povo como exemplo de solução para todo mundo. Nós descobrimos que os Inuits têm mutações que parecem ajudar o corpo deles a produzir menos ácidos graxos, já que eles são super comuns na dieta que é baseada em carne e gordura. Isso parece proteger os Inuits de doenças cardiovasculares e diabetes. Mas, ao mesmo tempo, essas mutações parecem interferir na produção de hormônio do crescimento, já que os portadores têm alguns centímetros a menos de altura. Sem ter estudado o genoma dos Inuits da Groenlândia, podia parecer que o alto consumo de ômega 3 na dieta e essa riqueza de carne e gordura eram o que protegia contra diabetes e problema cardíaco, quando, na verdade, esse é o resultado da genética e da evolução dos Inuits. Pode ser o caso da dieta e do ômega 3 fazerem bem para eles, mas isso não necessariamente é bom para todo mundo. Agora, mesmo se nós evoluímos comendo muita carne e até dependemos dela na dieta, isso não quer dizer que comer carne hoje em dia seja a melhor das escolhas. Em parte porque comer menos carne pode ser mais saudável.
A carne vermelha, especialmente a carne vermelha processada, como a de presuntos, carne de sol, salame e por aí vai, está associada com vários problemas de saúde, como doenças cardiovasculares e diabetes, ironicamente. A OMS, inclusive, classifica a carne vermelha processada como um carcinogênico de classe 1, que é vinculado, em particular, ao câncer de intestino. E não é só uma questão de saúde. Reduzir a quantidade de carne que nós comemos, em especial a carne vermelha, é uma das formas mais diretas de reduzir o nosso impacto ambiental. E eu vou deixar de lado aqui o papel fundamental de regulamentar a indústria como um todo. Quase metade de toda a terra habitável do planeta já é usada para a agricultura. Nós já tomamos quase meio planeta para o nosso uso. E a maior parte disso é para a produção de carne e de leite, tanto no caso do pasto, quanto de plantas como a soja, que são cultivadas como comida para o gado. A agricultura é uma atividade muito impactante no ambiente, não só diretamente com o desmatamento, mas também indiretamente, como no caso do consumo da energia para a produção de fertilizantes. Ou seja, reduzir o impacto da agricultura é reduzir o nosso impacto. E quando a gente come proteína de fonte animal, nós estamos colocando passos intermediários com grandes perdas nesse processo. A gente precisa de vários quilos de vegetais e de ração para fazer 1 quilo de frango, de porco ou de vaca, principalmente no caso da vaca. Então, diminuir o consumo de carne vermelha e comer uma dieta mais baseada em peixes, aves e principalmente em mais vegetais se torna cada vez mais importante para a saúde do planeta e para a sua saúde. Olha, conclusão vinda de alguém que adora comer carne, sente falta disso, gosta muito de churrasco. Eu odeio culpar as pessoas ou falar que você é o responsável pelo que está acontecendo no planeta ou que só depende da gente fazer alguma mudança. Depende de muitas coisas. Mas nesse caso em particular, é muito difícil de não fazer essa recomendação. Comer menos carne faz bem para a saúde sua, faz bem para o meio ambiente e inclusive faz bem para o bem-estar dos animais que nós criamos em quantidades cada vez maiores e em condições bem complicadas em muitos casos para poder virar essa comida toda. Então, vindo de alguém que tem que ser tocado tanto quanto você por esse recado, vale comer menos carne. E se você quiser outras conversas como essa aqui, aproveita, se inscreve no nosso canal, assim você recebe os próximos vídeos e recebe também o Não Ficção, que é o nosso MesaCast, o nosso podcast de conversa com especialistas para falar de ciência no dia a dia e na nossa vida. A gente se vê no próximo.